Olá para todos, bem-vindos aí a mais um encontro. Hoje nós vamos trabalhar uma parte da hidrostática e nesse material especificamente eu vou trabalhar só a força de empuxo. Aí num material posterior eu vou falar da origem da força de empuxo e vou trabalhar outros princípios da hidrostática. Então, aqui empuxo, que é o princípio de Arquimedes. Bom, nosso recadinho aí de sempre. Tenta consultar outras fontes para você poder enriquecer o estudo, né? Fazer comparações. Até agora, nós trabalhamos alguns tipos de força, como força-peso, né? Força de atrito, força de resistência do ar, força elástica, força normal, força de tensão, força gravitacional, tá certo? Quer dizer, tem vários tipos de força e agora nós vamos incluir mais uma força nesse estudo aí da mecânica. Qualquer um que já entrou dentro de uma piscina, de uma lagoa, de uma banheira, de um rio, sabe que quando você está dentro da piscina, seu corpo parece mais leve, né? Parece, né? Porque se eu pensar em peso, P igual a mg, não mudou a massa, não o campo gravitacional depende da massa da Terra e da distância, então não mudou o G também. Então o nosso corpo parece mais leve. Ora, se ele parece mais leve, tanto é que me permite, eu posso carregar um outro colega dentro da piscina fácil. Mas se você tenta fazer isso fora d'água, o negócio complica bastante. Isso significa então, né, que um corpo, quando ele está mergulhado, ou total ou parcialmente dentro de um líquido, né, ele está sujeito a uma força vertical e para cima, que é chamada de empuxo. Então, empuxo é essa força que aparece nos objetos quando eles estão mergulhados ou líquidos ou gases, tá? Ou nos líquidos ou nos gases. E essa força, ó, o peso continua existindo. Se a pessoa, então, igual essa menina aí, ela está em equilíbrio, quer dizer, ela está em repouso, está em equilíbrio, a resultante das forças é zero, então, neste caso, peso é igual ao empuxo. Pode ter casos que o empuxo é maior que o peso, pode ter casos que o peso é maior que o empuxo, e pode ter casos onde peso é igual ao empuxo, mas ela estaria mergulhada. Imagina uma pessoa que mergulhou e está paradinha lá no meio da piscina. Está parada, né? Está em repouso, né? No meio da piscina, prendendo a respiração e tudo. Nesse caso também o peso seria igual ao empuxo. Então continua valendo aí as leis de Newton. Bom, essa história do empuxo, ela está sempre associada a uma questão que é ligado a Arquimedes. Opa, não desliguei aqui, né? Vou desligar. Pronto, desliguei. Não vou nem cancelar, não vou nem refazer o áudio, não. Vamos lá. Aqui, ó. Então, está ligado a uma história de Arquimedes e a coroa de Arquimedes. Coroa de Arquimedes, não. Coroa lá em Siracusa. Vamos ver o que é isso. Bom, Arquimedes, gente, é um sábio, né? Considerado um sábio grego, um matemático grego, um inventor grego. Ele viveu aí em 300 a.C. em Siracusa. Siracusa é uma ilha da Sicília, né? Se você pega o mapa da Itália aí que parece uma bota, né? Ó, essa ilhazinha que está aqui, ó, onde a Itália está dando chute, está aqui a bota, ó, essa ilha é Sicília. Siracusa fica aqui assim, ó, mais ou menos nesse ponto onde eu estou marcando aqui de vermelho,
tá? Então ele vivia aí 300 a.C., uma época aí onde o Império Romano começava a, a expandir, né? Inclusive Arquimedes inventou muitas armas para defender a cidade da invasão romana. Ele estudou em Alexandria, né, que era o centro cultural da época. Alexandria, fundado por Alexandre o Grande, no Egito, na foz lá do Nilo, né? Tem várias invenções e métodos atribuídos a Arquimedes, né? Primeiro, a determinação experimental do empuxo, que é o que eu vou fazer com vocês hoje aqui. Segundo, a chamada construção do parafuso de Arquimedes, para poder transportar a água de um nível mais baixo, né? Mais baixo para um nível mais alto. Então, esse é o parafuso de Arquimedes. Lei das alavancas, nós já vimos um pouquinho sobre alavancas num dos roteiros para trás aí do nosso estudo, né? Aquela lei das alavancas, F vezes D de um lado, igual a F vezes D do outro, né? Quando eu tenho só dois objetos, né? Avaliação do valor de π, ele também fez algumas avaliações de π, e ele trabalhou também com cálculo da área do círculo e da superfície de uma esfera. Isso dentre outras coisas, tem várias outras coisas aí, né? Invenção de várias armas e tudo. E aí, Arquimedes, ele recebeu uma vez uma incumbência do rei de Siracusa, Hieron, para resolver um problema que era o seguinte: o rei encomendou uma coroa de ouro, né, com ourives, entregou para ourives lá uma barra de ouro e o cara devolveu a coroa para o rei, né? Só que apareceram algumas histórias que o cara tinha pegado uma parte do ouro e substituído por um outro metal, né? E aí o rei entregou a coroa para ele, entregou uma barra de ouro igual a que ele havia entregue para Ourives e pediu para o Arquimedes resolver o problema, mas sem destruir a coroa. Se derretesse a coroa, conseguiria resolver o problema. Parece que a coroa deve ter ficado muito bonita, né? Então esse era o trabalho que Arquimedes tinha que resolver, né? Bom, nós vamos ver aqui no final que ele resolveu, mostrou que a coroa estava falsificada, mostrou que ele tinha sido falsificado com prata e a quantidade de prata que havia sido colocado na coroa, tá? Então, vamos ver. Isso aqui, Arquimedes não fez desse jeito que nós vamos mostrar, não. Mas o resultado final é o mesmo, tá? Ele fez por um outro processo. E aí eu quero propor para vocês uma atividade, se vocês estiverem em casa, vai ser ótimo para você fazer e acompanhar. Senão você vai seguindo os slides aqui que eu vou apresentar, tá? Então antes do almoço, né, você vai fazer o seguinte. A gente precisa primeiro de um recipiente de medida culinária, desses que usa para receita de bolo, onde tem lá xícaras, grama de farinha, não sei o que lá mais, né? Então, açúcar, tá lá. Então, se você tiver um recipiente desse graduado, meio caminho andado. Bom, arroz, feijão, lentilha ou qualquer outra leguminosa, eu mesmo estou fazendo a experiência aqui com grão de bico. O ideal é arroz. O arroz fica mais preciso, mas eu fiz com grão de bico, tá? Tá aí o nosso arroz. Eu preciso de um copo de plástico descartável, desse plástico comum, copo de plástico comum aí, desses aí de festa, que se amassa só de soprar, né? Aí a outra coisa mais complicada é a balança de cozinha. Mas sei lá, de repente você tem aí alguém, né, vizinho aí da sua casa tem, você pega, limpa com álcool, dá uma esterilizada e tal, né? Mas vai ajudar bem, tá? Então esses materiais aí que eu preciso. Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer com isso? Essa daí é a foto do material que eu tenho aqui em casa. Minha balança, meu grão de bico, a minha vasilha para poder medir volume. Agora, o meu copo de plástico, eu não tenho daquele copo de plástico fininho.
mas por acaso eu tinha um becker aqui em casa. Então eu vou usar o becker porque esse copo não cabe aqui dentro da minha vasilha de medida, mas cabe dentro do becker, né? Mas aí, no seu caso, se você tiver aquele copo fininho, usa essa vasilha aqui mesmo que vai servir. Não precisa de complicar nada. Tá aí, ó, a minha vasilha graduada, tá aqui, ó, e o meu becker, tá vendo que ele é graduado de 50 em 50 ml. A mesma coisa aqui, também é graduado de 50 em 50. Só que o becker é largo, essa vasilha aqui de medidas, ela é fininha. Então, o que nós vamos fazer com isso? Bom, primeira coisa, eu queria mostrar que o meu copo ele é muito leve, ele só tem 3 gramas. Então, essa massa dele eu vou desprezar. Física é a ciência do desprezo. Então, como ele é muito pequeno, não vai interferir quase nada nas minhas medidas, tá? Eu vou considerar ele praticamente desprezível em relação às outras massas que nós vamos trabalhar. Então tá aí, ó, eu vou encher de grão de bico, no seu caso você coloca arroz ou feijão, né? Eu aconselho arroz. 150 gramas, olha lá, repara que isso daqui, ó, 3 em 150 é a mesma coisa que 1 em 50, 2 em 100, quer dizer, 2% só, né, dessa medida. Então, 2% aqui para a gente é um número bem pequeno. Tá? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Aqui, ó, e o detalhe, eu aqui, como eu ia bater foto, eu precisei colorir a minha água, senão você não ia ver o contraste da água transparente com o pirex que é transparente. Então eu só colori, coloquei um corante lá, acho que foi, qual que foi? Isso é cobre, acho que foi sulfato de cobre que eu coloquei, tá? Dá esse tom azulado. Então a minha vasilha está com 400 ml de água, ok? Tá lá, ó. Dei um zoom aí só para você ver direitinho, né? O valor aí próximo dos 400 ml. E aí o que nós vamos fazer agora? Olha só, eu ó, vou pegar, vou colocar, ó, lá dentro. Peraí, peraí. Deixa eu ver se esse som aí no fundo, deixa eu tirar o som. Pronto. Ó, não tirei não. Pronto, tirei o som. Ah lá. Coloquei, vou colocar dentro do recipiente, ó. E ele vai afundar até um certo limite. Aí, ó. Ok? Então aqui, ó, 400 ml era a minha marcação inicial. Depois que eu coloquei ele lá, aqui é 500, ah lá, ele parou no 450. Ou seja, a parte, o volume que foi submerso do corpo é igual a 150 ml. Então, a parte submersa do meu copo, do meu objeto, é de 150 ml. Guarde esse número aí que nós vamos precisar dele. Tá? Então, vamos lá. Tá aí, ó, o volume submerso. O que nós vamos fazer com isso aí agora? Então, ó, o que eu tenho que fazer? Né? Eu agora vou pegar esse copo, tiro o meu copo daqui, esvazio o meu copo e eu vou pegar 150 ml do líquido. Por que 150? Porque o copo afundou 150 ml. Então eu vou encher o copo com 150 ml do líquido. Tira lá o grão de bico, esvazia o grão de bico e coloca lá 150 ml do fluido. Tá? Bom, olha lá, ó. Coloquei um pouquinho a mais, 151, mas tá bom, tá bem próximo, né? Então aqui, ó,
Então, repetindo, o volume submerso do copo é 150 ml. Né? Vamos lá. Eu peguei então meus 150 ml de água, coloquei no meu copo e quanto que deu a massa dele? 151 gramas. Então, meus 150 ml de água deram 151 gramas. Marcando aí, registrando o volume da água que foi deslocado, o volume do objeto que ficou mergulhado foi 150 ml. O peso dessa água que foi deslocada é de 1,5 newtons. Se você pegar aí, ó, 151 gramas, o peso desse objeto é 151 newtons. Então, o princípio de Arquimedes fala isso, que o empuxo, então, vai ser igual a 1,5 newtons. Por quê? Para o princípio de Arquimedes fala que o valor do empuxo é exatamente igual ao peso do líquido que foi deslocado. Peso do líquido que foi deslocado. Tá? Então, esse é o princípio de Arquimedes. Vamos ver ele com mais cuidado agora. Então, tá aqui, ó. Ó, o empuxo é de 1,5, né? O peso dele, a gente já tinha visto antes, que isso aqui é o meu copinho cheio de... Ah, eu devia ter batido a foto por cima. Esse é o meu copinho cheio de grão de bico, né? Eu devia ter batido a foto antes, né? Então tá aí, o meu copinho cheio de grão de bico. Eu só fiz aquela mudança com a água para poder calcular o valor do empuxo, né? Então, olha lá, corpo resultante das forças é igual a zero, né? Então, o objeto está em equilíbrio, né? Bom, eu já falei que tem situações que o empuxo pode aumentar ou pode diminuir. Então, o que é que nós temos aí? Né? O princípio de Arquimedes fala, então, que o valor da força de empuxo é igual ao peso do fluido ocupado pelo volume submerso do objeto. Então, você vai pegar o volume submerso do objeto e imaginar que aquilo tudo é feito só do líquido, do fluido. Aí você vai pesar aquilo. O peso daquilo vai ser o valor do empuxo, né? Então tá aí, ó. O empuxo é o peso equivalente do fluido que está submerso, né? Agora, o que é peso? Peso é m vezes g, né? M vezes g. M, o que é massa? Vocês já viram lá na química, né? Densidade é massa sobre volume. Então, a massa é densidade vezes volume. Eu chego, então, na minha relação final. O empuxo que atua num corpo é igual à densidade do fluido vezes o valor do campo gravitacional vezes o valor do volume que está submerso. Repara que a densidade vezes o volume submerso é exatamente o peso, desculpa, a massa do líquido que ocuparia o volume submerso, né? Vou mostrar isso aqui ainda com mais detalhe. É uma força vertical e para cima. Então, se eu pego o volume em metro cúbico, se eu pego G em metro por segundo ao quadrado, se eu pego a densidade em quilograma por metro cúbico, o meu empuxo tem que ser dado em Newton. Vamos ver isso daqui, ó, com um pouquinho mais de cuidado. Aqui, ó, isso aí é a equação de sempre. Eu estou falando fluido, gente, porque pode ser líquido quanto gás, tá? Fluido pode ser líquido quanto gás. E aí pode aparecer uma questão. O tempo inteiro nós estudamos força-peso normal, força de atrito e tal.
E os objetos todos, eles estão mergulhados na atmosfera, né? O tempo inteiro. Eu estou mergulhado na atmosfera, você, espero, né? Você esteja na atmosfera e tal, né? E aí o que acontece? Então tem gás, eu estou mergulhado num gás, eu deveria considerar nos problemas que nós já estudamos o empuxo, né? Por que a gente não considera? Nós vamos ver isso aí depois, né? Por que eu não considero o empuxo, que seria a força que o gás, que a atmosfera faz no meu corpo, vertical e para cima, né? Nós vamos ver por que a gente não considera isso aí mais tarde. Então, gente, voltando aí na menina nadando, tem aí a força de empuxo nela, a força-peso, né? Já discuti que elas podem ser iguais ou não, né? Depende aí da situação. Aí, ó, um caso de um balão. Num balão, né, eu tenho o empuxo e o peso dele, né? Se o balão tivesse em repouso em relação ao solo, se ele tivesse paradinho lá, não aumentando nem diminuindo a altitude dele, a altura que ele está do solo, o empuxo seria igual ao peso. Agora, quando ele começa a subir, significa que o empuxo é maior que o peso. Quando ele começa a descer, significa que o empuxo é menor do que o peso. Tá certo? Então essa relação pode variar, né? Então aqui, ó, voltando na questão do princípio de Arquimedes lá. Vamos supor que eu tenho um objeto com esse formato cilíndrico, tá? Essa parte é a parte que está submersa do objeto. Então imagina que eu mergulhei lá na água, no álcool, sei lá, na água salgada, numa glicerina. Glicerina é muito comum também, você encontra fácil aí em farmácia, né? Glicerina, é um óleo, né? Pode mergulhar ele no óleo de cozinha também, faz uma lambança danada, né? Mas pode, tá? Então eu mergulhei e essa parte aqui é a parte submersa. Como é que eu vou descobrir quanto que eu empuxo? Ora, eu vou pegar a porção que está mergulhada, é essa porção, e vou imaginar ela toda feita do fluido. Então, por exemplo, se esse objeto ficou mergulhado no óleo, eu vou pegar essa porção exata de óleo. E aí, se for água, essa porção de água. Se for azeite, azeite, glicerina, glicerina. Mas a porção que está submersa, né? E aí, eu ia pesar isso daqui, ó. Na hora que você pesa essa porção do fluido correspondente à parte submersa do objeto, esse peso é o empuxo, ou seja, o peso do fluido correspondente ao volume submerso é o valor do empuxo. Foi isso que Arquimedes descobriu, né? E aí, vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu vou pegar um cilindro, imagina aquele cilindro lá anterior, colocado aí num fluido qualquer. No caso do fluido aí que eu estou considerando é o mercúrio, né? O mercúrio é um metal, acho que é o único metal na temperatura ambiente que é líquido, né? Hoje em dia ele é proibido é proibido trabalhar com ele em escola, né? Porque ele é tóxico, né? Mas você encontra aí muito filme na internet mostrando é, peças de metal flutuando no mercúrio, né? Ele é mais denso do que o ferro, tá? Então, ó, peguei um bloco aqui, ó, de metal, um cilindro de metal e ele ficou flutuando, né? A maior parte dele está submersa e uma partezinha dele está emersa, tá ok? Isso daqui é 10 centímetros e a parte que está no líquido é de 6 centímetros. Então, qual que seria o valor do empuxo aí? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que encontrar o volume que está submerso. Então, tá aqui, ó, a parte submersa é essa, eu separei ela aqui, ó, ok? Eu tenho que descobrir agora, eu teria que encher essa parte de mercúrio, porque o peso disso daqui seria o valor do empuxo. Então, vamos lá, ó. Qual que seria o volume submerso desse cilindro aqui? Basta você pegar a área da base e multiplicar pela altura.
vai dar 60 centímetros cúbicos, né? Então, continuando. Então, o volume submerso é 60 centímetros cúbicos. Se eu uso lá a minha equação de empuxo, a densidade do mercúrio é só consultar uma tabela. Você procura aí na internet, você vai achar 13,6 gramas por centímetro cúbico, né? No livro de física também tem. Aqui o valor de G, aqui o valor do volume que está submerso. Agora, observa que as unidades estão todas desencontradas. Isso daqui é do sistema internacional, isso não, né? Então tem que fazer essas contas aí com calma. Na hora que eu faço a conta, dá isso daqui, ó. Dá 8.160 gramas vezes metro por segundo ao quadrado. Eu vou passar grama para quilograma, ó. Grama para quilograma deu isso. Agora, quilograma metro por segundo ao quadrado é Newton. Então tá aí, ó. Então, o peso daquele cilindro, ele diminuiu. Não sei o que aconteceu aqui não, né? O peso desse cilindro aqui, cheio de mercúrio, seria de 8,16 newtons. Então, o empuxo vale 8,16, né? Então tá aí, ó. Ele está em equilíbrio, né? O, o, o empuxo é 8,16, então o peso do bloquinho também tem que ser 8,16. Ok? Então tá aí. Beleza, resolvido. O primeiro exemplo aí. E agora, por que aparece o empuxo quando um objeto está mergulhado num líquido ou num gás? Bom, isso daí vai ficar para o nosso próximo encontro, mas eu tenho que falar sobre pressão. Aí nós vamos discutir no próximo vídeo, tá? Mas eu vou explicar direitinho por que aparece o empuxo, né? E aí você vai ver que se aplicar as leis de Newton, você consegue deduzir teoricamente o princípio de Arquimedes, né? Que fala que o empuxo é igual ao peso do volume submerso do objeto quando preenchido só com o fluido. Ok? Dá para deduzir isso. Aí nós vamos ver mais para frente. E aí, voltando no Arquimedes, recapitulando, né? Líquidos e gases são chamados de fluidos, né? Objetos, quando mergulhados total ou parcialmente nos fluidos, estão sujeitos a essa força vertical, né, que é denominada empuxo, vertical e para cima. O valor do empuxo é igual ao peso do fluido, caso ele ocupasse a parte submersa do objeto, né? Você pega o volume submerso do objeto, enche ele só do fluido, o peso daquilo é o valor do empuxo. E, né, a moral da história é que o Oríves ele foi executado, né, e Arquimedes ganhou muita fama lá na cidade dele. Tá? E, infelizmente, ele acabou morto durante a invasão, uma das invasões aí que os romanos promoveram na cidade de Siracusa. Vamos então para os agradáveis exercícios, né? Então tá aí o primeiro. Aqui fala em KGF, não é uma unidade. Eu não gosto muito de trabalhar com KGF não, mas um KGF vale 10 newtons. Aí você transforma aí e dá a resposta toda em newton. O barquinho está aqui. Exercício 2, muito parecido com aquele que eu resolvi no exemplo. Aqui da parte do iceberg. Pode considerar a água aqui, gente, a água do mar, tá? Eu não escrevi não, mas a água do mar, a densidade é 1,03 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água do mar. O iceberg é água
índice, né? Mas ele está na água do mar. Exercício 4, que já é uma esfera. Exercício 5. Aqui que o exercício 5 está fazendo aqui? Está errado. Projétil? Não tem nada a ver, não. Esse 5 está errado. Pode desconsiderar. 6, é esse sim. Então, na verdade, são 5 exercícios só, tá? Isso aqui sim. Então, são 5 exercícios, tá, gente? Aí, esse sim. Deixa eu ver se acabou. Acabou. Um abração para vocês, tá? Tchau e até o próximo encontro.